Olá a todos, espero que todos estejam bem e lidando bem com esse momento complicado que é o atual. Queria agradecer à equipe do Arquitetura de TI por ter me convidado, é uma honra enorme para mim estar aqui, então obrigado mesmo. E eu já me desculpo caso haja algum ruído ou instabilidade na transmissão. Eu dei o meu melhor aqui, mas ainda se trata de uma conexão doméstica. Bem, eu me chamo Roberto, eu sou desenvolvedor back-end no iFood há um ano e meio. Quando eu cheguei no iFood, eu trabalhava com avaliações. Mas atualmente eu trabalho em um time de engenharia de uma área do iFood que fica mais próxima dos parceiros, os restaurantes e mercados. E essa equipe que eu estou hoje é multidisciplinar e atua em demandas multidisciplinares como microarquitetura, monitoramento e controle de taxa de erro. E hoje eu venho trazer um pouco da nossa experiência com a implementação do padrão Backends for Frontends, que a gente vem utilizando há cerca de 3 anos e especialmente como nós evoluímos nossa abordagem inicial para atender às necessidades do crescimento tanto da nossa equipe quanto da aplicação web que os parceiros utilizam para gerenciar suas lojas. Eu só queria fazer um pedido antes de começar. Eu costumo pedir que as pessoas que estão assistindo a palestra me deem feedback via Mentimeter. Então vocês podem tanto escanear esse QR Code ou acessar via browser do celular mesmo. O endereço é mente.com e o código é 82543. Não precisa fazer isso agora, tá? Mas eu agradeceria bastante se vocês pudessem fazer até o final da apresentação. São apenas duas perguntas e uma delas é múltipla escolha. No final da apresentação eu mostro esse QR Code e o código novamente, então sem pressa. Como eu disse, essa apresentação é um case de engenharia de uma equipe de dentro do iFood, então eu vou apresentar rapidamente a empresa para quem não conhece. O iFood é um serviço de delivery online de comida. Ele está no mercado desde 2011 e nosso maior objetivo é expandir o alcance dos nossos parceiros, fornecendo não somente um marketplace, mas também impulsionando as vendas dos mesmos via campanhas de voucher, serviço de recompensas, serviço de compra de matéria-prima acessível para a produção de comida. E em alguns casos também fornecemos serviços de entrega para parceiros que não possuem os próprios. Outro objetivo do iFood é facilitar a vida das pessoas consumidoras que precisam de um serviço de delivery, disponibilizando esse serviço tanto via aplicação móvel quanto aplicação web. Hoje nós estamos presentes não somente no Brasil, mas também no México e na Colômbia. No Brasil, em março de 2019, nós estávamos presentes em cerca de 500 cidades distribuídas por todos os estados do país. E ainda em março do ano passado, nós atingimos 17,4 milhões de pedidos mês. Naquela altura, nós tínhamos cerca de 66 mil restaurantes cadastrados na plataforma. Mas já em novembro do ano passado, a gente passava de 17 milhões para 26 milhões de pedidos mês. Nós também expandimos o serviço de entrega iFood de 980 mil pedidos em novembro de 2018 para 6,5 milhões de pedidos em novembro de 2019. Ainda em novembro, nossa cobertura aumentava de 500 cidades para 912 e o número de parceiros de 66 mil para 131 mil parceiros. E também foi em novembro, com uma campanha denominada Black November, que atingimos nosso recorde de pedidos por dia, que foi 1,4 milhões. Bom, não tinha nenhuma arte pronta dos dados mais recentes, mas eu coloquei aqui no slide de qualquer forma. Nesse ano, no mês de março, nós alcançamos 30 milhões de pedidos mês, em comparação com 27 milhões que tivemos em novembro, e expandimos nossa cobertura de cidades para 1.000, em comparação com as 912 que tínhamos em novembro. E nossa base de parceiros de 131 mil subiu para 160 mil. Ainda em março desse ano, nosso cadastro de entregadores iFood chegou a 170 mil. Uma coisa que também é importante explicar é que existem três pilares principais dentro do iFood, que são Consumer, Restaurants e Logistics. O primeiro trata de toda a experiência com o consumidor final, isto é,
as pessoas que usam nossa plataforma para pedir comida. Temos também restaurants, que representa toda a experiência dos nossos parceiros, que podem ser tanto restaurantes quanto mercados. E logistics, que representa toda a experiência das pessoas entregadoras de comida. O que eu trago hoje é trabalho de uma equipe que fica sob o pilar de restaurants. Sendo mais específico, essa experiência vem da equipe que cuida do canal de comunicação e gerenciamento entre os parceiros e a plataforma iFood. Bom, mas antes de entrar no cenário iFood, é importante a gente alinhar o entendimento desse padrão e que tipo de problema ele se propõe a resolver. Para isso, imagine o seguinte cenário. Nós temos uma funcionalidade que é compartilhada por dois clientes diferentes, cliente móvel e outro cliente web desktop. A questão é, como a gente cria essa API? Uma alternativa seria utilizar uma API de propósito geral, que é basicamente uma API que supostamente atende às necessidades de todos os seus consumidores. E se a gente considera que os consumidores fazem chamadas bem semelhantes, uma API de propósito geral pode até funcionar. Mas em outros casos, quando os clientes têm necessidades bem diferentes, usar esse tipo de API pode ser problemático. Dando um exemplo mais próximo da realidade do iFood, para facilitar o entendimento do padrão, nosso serviço de avaliações, que expõe as funcionalidades fundamentais que relacionam avaliações, é a dependência de outros diversos clientes. O Marketplace, que é a parte mais próxima do consumidor, o portal do parceiro, que é a aplicação web utilizada pelos parceiros para gerenciar suas lojas, o back-office, que é uma ferramenta para suporte aos parceiros, que é utilizada pela operação, e o aplicativo do parceiro, que é uma versão simplificada e móvel do portal do parceiro. No nosso cenário, cada cliente lida com o dado de forma diferente. Algumas APIs usam cache, outras não. As que usam cache podem ter TTLs diferentes, como os dados de performance, que são atualizados apenas uma vez por dia. E cada cliente entende uma linguagem diferente. Por exemplo, no domínio central de avaliações, nós temos status para avaliação ativa, cancelada, expirada, moderada, fraudulenta. No entanto, nem todos os clientes entendem ou precisam entender esses status, mas sim mapear esses status para uma linguagem que seja familiar ao contexto do cliente. Nessa imagem eu tentei representar algo mais próximo possível do nosso cenário real, trazendo apenas o relevante para a apresentação do padrão de arquitetura. Mas na realidade as coisas são um pouco diferentes. Então, nesse contexto, essa API de propósito geral precisa ser capaz de apresentar dados simplificados para os clientes móveis com diferentes projeções, mas ao mesmo tempo atender a necessidade dos clientes web de gerenciamento que buscam o máximo de informação possível para a análise. Logo, essa API de propósito geral acaba assumindo e agregando responsabilidades específicas de seus consumidores. E sim, uma API deve atender às necessidades dos seus clientes, mas será que faz de uma forma eficaz? Uma outra alternativa é desacoplar essas necessidades específicas dos clientes da API de propósito geral e ter back-ends dedicados para cada necessidade específica, ou para cada cliente, ou para cada experiência. E essa escolha de contexto, no sentido de cardinalidade, pode variar de acordo com a estrutura do time ou por complexidade dos clientes. Voltando para o nosso exemplo didático, inicialmente a gente escolheu criar back-ends para cada cliente. Nesse caso, a API de propósito geral, de certa forma, ainda existe ali no centro, mas ela é bem menos acoplada com as necessidades dos seus clientes e de longe mais simples. Já os detalhes de cada cliente foram migrados para os backends específicos de cada cliente. Por exemplo, aquele status que tínhamos que acoplar no modelo geral agora só faz parte do contrato de um dos clientes
e o gerenciamento de cache agora é a responsabilidade desses backends específicos, o que proporciona mais flexibilidade e autonomia na criação das features. Como mencionei antes, essa representação foi criada só para facilitar a explicação do padrão e não representa de forma fiel o cenário do iFood. Mas a parte destacada ali na imagem sumariza bem o cenário anterior à evolução que realizamos, que é a primeira versão do nosso BFF de Restaurants. Então, explicando um pouco mais sobre essa nossa primeira abordagem, a gente começou criando um BFF por cliente e sob o pilar de Restaurants, o canal principal de gerenciamento de lojas se chama Portal do Parceiro. A equipe que eu trabalho tem como parte de suas responsabilidades esse canal e a experiência que eu trago nessa apresentação basicamente gira em torno dele. Mas como eu havia dito, a escolha inicial foi criar BFFs para cada cliente. O Portal do Parceiro, como cliente, logo, tinha o seu próprio BFF que realizava a composição de APIs de diferentes serviços, como por exemplo o serviço de avaliações. Esses serviços que eram dependência do BFF também eram dependência de outros clientes, e isso embasa a motivação de ter escolhido esse padrão. E na época, a arquitetura desse serviço era a seguinte: o cliente web conhecia as rotas mapeadas no Kong, que é o API Gateway que a gente utiliza, e a gente fazia um proxy reverso para o LB do BFF do portal, e havia um SG vinculado ao LB que cuidava do escalonamento das instâncias. E conforme eu mencionei antes, essa aplicação fazia a composição de APIs de outros diversos serviços back-end. E essa é a home do portal do parceiro. O portal é uma single page app em React e fornece interfaces para gerenciamento das lojas dos parceiros. A própria sidebar já dá uma ideia de quais contextos esse canal depende. Temos avaliações, pedidos, financeiro, cardápio, horário de funcionamento, áreas de entrega, promoções, desempenho, recomendações, conquistas, entre outros. E essa outra imagem é uma screenshot do New Relic, que é o APM que a gente utiliza no iFood, e é onde a gente encontra as métricas gerais de nossos serviços a nível de aplicação. O serviço selecionado no screenshot já é um fruto da evolução que fizemos, mas é um serviço que tem throughput bem próximo da nossa versão anterior, porque é um serviço central. E eu apresento isso para que vocês tenham uma ideia de demanda que esse serviço tem. Esse snapshot é de uma quarta-feira, perto das 9 da noite, que é um dos períodos do dia que os parceiros estão com o portal aberto acompanhando os pedidos. Em média, naquele momento, tínhamos cerca de 19.000 requests por minuto e um tempo de resposta de também, em média, 51 milissegundos por request. E como eu já havia antecipado antes, o portal depende de vários outros contextos ou serviços que são gerenciados por diferentes times sob o pilar de Restaurants. E mesmo deixando times efêmeros fora da contagem, eu pude contar 14 times compartilhando o BFF do portal do parceiro. Isto é, compartilhando a mesma base de código, competindo para gerar novas versões e competindo para realizar deploys em produção. Mas apesar do acoplamento e a falta de autonomia que o BFF gerava nos times, o que mais nos motivou a evoluir a primeira abordagem foram os seguintes problemas. Primeiro, o tempo de promoção de novas versões, que era de 24 minutos em média. E por tempo de promoção de versões, eu me refiro ao tempo de rodar os testes unitários, Sonar, build do projeto e a criação de uma imagem no SR com a nova versão da aplicação. E isso é realizado via um job no Jenkins.
E levando em conta que as pessoas, por segurança, costumam rodar esse pipeline localmente antes de abrir pull requests e que a própria abertura de pull request também é gatilho para esse pipeline, o tempo efetivo de promoção era bem maior. Mas o fato de que a gente roda duas vezes pipeline se dá também em função de como nós realizamos a integração de código na nossa equipe. Então a métrica que realmente importa é o tempo que uma pipeline individual de integração leva. A segunda motivação foi o tempo de deploy, que era de 10 minutos em média. Por deploy, eu me refiro a atualizar a versão da imagem nos containers de produção. E no iFood, geralmente a gente acompanha de perto cada deploy e acompanhar por 10 minutos era um pouco tedioso. Mas o que mais nos afetava era quando a gente precisava realizar rollback e a gente tinha que esperar esse tempo para o serviço estabilizar. Em certos casos, 10 minutos já era suficiente para que a fila de atendimento da operação do iFood ficasse congestionada e causasse transtornos generalizados. O terceiro ponto se tratava do tempo de startup da aplicação, que era de 57 segundos em média. E essa métrica nos afetava em dois pontos: validação local de novas features e no escalonamento de novas instâncias em produção. No caso de escalonamento, dependendo do pico de acesso e das operações sendo realizadas no portal, o scale-out poderia não terminar a tempo, o que resultava na degradação do serviço. Esse último ponto de escalonamento ineficaz tem relação com o ponto anterior sobre escalonamento, pois em certos momentos a gente tinha picos de acesso de uma determinada funcionalidade no portal que acabava onerando a aplicação como um todo, pois todas as funcionalidades compartilhavam o mesmo processo. Logo, se essa funcionalidade ofensora toma todo o recurso disponível e a aplicação não escala a tempo, todas as funcionalidades do serviço são impactadas. Em casos extremos, a aplicação chegava a não conseguir processar nenhuma nova request. Então, a gente levou esses problemas para o nosso chapter de restaurants, que era composto por pessoas desenvolvedoras de todos os times que davam suporte ao BFF do portal. E como a gente já tinha notado que a estrutura inicial do BFF não se sustentava mais, estrutura que considerava um BFF por cliente, nós concordamos em segregar as responsabilidades desse primeiro BFF, que a priori já continha apenas responsabilidades específicas, e essa tomada de decisão tem relação com o que eu mencionei anteriormente, quando eu apresentei o padrão de que a estratégia usada para definir os escopos dos BFFs ou quantos BFFs pode variar de acordo com a complexidade dos times ou a complexidade dos clientes. E da representação à esquerda da seta branca, que era a abordagem inicial, nós passamos a cogitar a representação à direita, que já considerava dividir o BFF individual do portal do parceiro em responsabilidades menores. Essa evolução transformaria nosso BFF individual do portal em 11 novos BFFs com responsabilidades mais específicas. E o contexto de cada novo BFF também foi uma decisão que nos tomou tempo, porque a gente tinha que entender o que mais fazia sentido para o time. No final das contas, a gente percebeu que alguns times eram pequenos demais para terem um BFF dedicado, enquanto outros times atuariam em mais de um BFF. Logo, a gente descartou criar um BFF para cada time e escolhemos usar contextos que não representam times, mas representam áreas-chave no portal do parceiro. De qualquer forma, a representação final ficou bem próxima de ser 1 para time. E a parte do desafio de divisão de contexto em si, essa evolução também trouxe outros desafios
que são habituais em cenários onde quebramos uma aplicação em várias outras. Eu vou citar de forma superficial cada um deles agora e em seguida eu detalho cada um. O primeiro deles relaciona a interesses transversais. Eles são permissionamento, que gerenciamos via aspectos, auditoria, configurações, que é uma nomenclatura interna que a gente criou para representar metadados que podemos agregar às lojas ou a grupo de lojas e assim orientar decisões ou features a esses metadados, e a validação do token JWT. Além disso, como os times iriam criar 11 novas aplicações, nós pensamos em como facilitar o máximo essa tarefa sem impactar muito a autonomia deles. Logo, a gente ajudou na definição de estratégias para migração e documentamos um passo a passo de criação de aplicações dessa natureza. E por fim, claro, o desafio de não derrubar nenhuma funcionalidade do portal durante o processo. Legal. O primeiro desafio mencionado se tratava dos interesses transversais do BFF do portal. Então, como mencionado anteriormente, o BFF individual gerenciava as permissões dos usuários que realizavam as requests a nível de API. Para facilitar essa implementação, nós usamos uma biblioteca de aspectos no Spring e basicamente anotávamos os controllers com as permissões necessárias de acesso. Se o usuário não possui a permissão necessária, essa API retorna 403. Um outro interesse transversal que tínhamos no BFF individual é a auditoria de requests de escrita. Essas requests são enviadas para um stream do Kinesis, escritas no S3 e consultadas via Athena. E toda a configuração de integração com o stream estava no projeto anterior. Também existia um interesse transversal que denominamos configurações, e por configuração nós queremos dizer pares chave-valor que podem ser atribuídos às lojas de forma individual ou a determinados grupos. E, por exemplo, no cenário de avaliações, nós temos diferentes formulários para a criação de avaliação no aplicativo. O formulário a ser exibido se baseia numa dessas configurações. E consideramos um interesse transversal nesse caso, pois todos os BFFs precisariam estar em conformidade com uma interface comum de gerenciamento de configurações. E por final, a validação do token JWT, que é composto por um filtro de request e uma implementação centralizada de validação de assinaturas, que também seria necessária em todos os novos BFFs. E para resolver isso, não teve muito segredo. Nós criamos uma biblioteca base que agrega todos esses interesses divididos por módulos, um módulo para cada interesse. E no futuro, se algum novo BFF surgir e não precisar de auditoria, por exemplo, basta apenas não adicionar a dependência do módulo de auditoria no projeto. Cada módulo implementa ou abstrai as funcionalidades dependendo da natureza de cada uma. Por exemplo, a maior parte do módulo de configurações é composto por interfaces que são consumidas tanto dentro da própria biblioteca base quanto pelos BFFs. E a razão de não termos implementado as integrações com o serviço que mantém as configurações foi permitir que os BFFs usem diferentes alternativas para realizar essa integração. Para vocês terem uma noção do que eu quero dizer, hoje alguns BFFs usam Resilience4j, outros usam Hystrix, outros usam apenas FEM, enquanto outros utilizam Retrofit. Novamente, não decidimos criar esse nível de acoplamento para dar autonomia aos times e permitir que eles escolham o que fizer sentido para cada realidade. Essa biblioteca base
é distribuída via um Nexus interno do iFood e a gente criou um repositório separado para ela com um job no Jenkins e a gente sobe as novas versões dos artefatos no Nexus via esse job. O segundo desafio foi orquestrar a criação dos múltiplos BFFs e auxiliar os times no que eles precisassem. A gente esteve bem próximo de cada time que trabalharia com os novos BFFs para entender qual seria a melhor alternativa para cada cenário, para cada um deles. E a saída mais simples seria não mudar a tecnologia que o BFF anterior já utilizava, mas também a gente queria aproveitar a oportunidade para atualizar bibliotecas e frameworks antigos que estávamos usando no BFF individual. No final das contas, os times ou optaram por criar uma nova aplicação e migrando gradativamente as features nessa nova aplicação, seguindo o padrão Strangler de quebra de aplicação monolítica, ou em realizar um fork do projeto anterior, mantendo apenas as APIs que eram relevantes para o novo contexto. Os times que optaram em criar novas aplicações geralmente eram times que tinham mais disponibilidade e tempo para investir nessa migração. Então esses times escolhiam a tecnologia que era mais familiar ou que fazia mais sentido para o contexto deles e criaram a aplicação do zero. Alguns mantiveram Java, outros usaram Kotlin, enquanto alguns usaram Hystrix, outros Resilience4j, alguns optaram por arquitetura em camadas, outros por arquitetura hexagonal. Já os times que optaram por copiar a base de código anterior precisaram remover o código que foi centralizado na biblioteca base, integrar a biblioteca base para não manter duas versões do mesmo código e, por fim, remover todas as outras APIs que não eram utilizadas pelo seu contexto. E além disso, a gente também preparou uma documentação que apresentava passo a passo a criação de aplicações dessa natureza, com um exemplo base inicial que a gente tinha criado. Então, nesse documento, nós adicionamos instruções de como escrever os manifestos dos objetos do Kubernetes, como preparar a aplicação para expor métricas, como configurar as secrets no Vault, como criar o DNS para o serviço. A gente também colocou as nomenclaturas que padronizamos, tanto para repositório quanto para namespace do Kubernetes, e nome da aplicação no New Relic. Também adicionamos exemplos de como integrar a biblioteca base com as novas aplicações, a parte do README do repositório dela, e adicionamos uma relação das APIs do portal do parceiro e o destino de cada uma delas. E essa relação foi criada durante a nossa discussão do chapter que mencionei anteriormente com todos os times presentes. O último desafio foi o controle de impacto de migrar várias features ao mesmo tempo. A priori, a gente começou a pensar em como poderíamos realizar uma espécie de canary release, levando em conta o que tínhamos de ferramentas disponíveis naquele momento. Então, novamente, as requests do portal do parceiro passavam pelo nosso API Gateway, o Kong, e o Kong direcionava essas requests para o upstream, que era o LB do BFF. Mas a definição de upstream do Kong pode considerar mais de um target ou host de destino. E ele também permite que seja realizado um balanceamento de carga a nível de API para cada um desses targets. E foi assim que decidimos realizar as migrações. Quando criávamos uma aplicação nova, nós criávamos um novo upstream com dois targets. Um apontando para a aplicação legada e o outro para a aplicação nova.
e atribuíamos um peso para cada um deles. Então a gente costumava começar a migração com apenas 10% das requisições para o novo serviço, e na medida que a nova aplicação se mostrava estável, nós continuávamos aumentando até que o peso no target da aplicação legada chegava a zero. Tanto a criação dos upstreams quanto a criação de rotas e serviços eram realizados via chef, e aqui está um exemplo simplificado dessa declaração. Nosso papel como pessoa desenvolvedora era abrir um pull request para o repositório do chef com esse conteúdo, criando a rota, o serviço e o upstream. E assim que a gente abre a PR, existe um pipeline que revisa o PR e aprova caso esteja tudo bem. E além desse approve automatizado, a gente também precisa de um approve de alguma outra pessoa para que ele seja mergeado e que as alterações sejam efetivamente aplicadas. Então existia um pull request inicial com os 3 objetos, a rota, o serviço e o upstream, e depois apenas os pesos eram alterados. Dessa forma, a gente conseguiu controlar bem os impactos, pois se algo inesperado acontecia, apenas uma fração das requests eram impactadas. E enquanto essas migrações aconteciam, a gente coletava métricas em relação ao tempo de startup das aplicações, tempo de promoção de novos artefatos e tempo de deploy. A gente fez isso durante 6 meses e consolidamos essas métricas no resultado que eu vou apresentar aqui. Então, após todo esse esforço, nós chegamos aos seguintes números. O tempo de promoção, que antes levava 24 minutos em média, agora leva em média 5, que é 20% do tempo médio da versão anterior. E novamente, o primeiro número é a média das métricas de promoção da versão anterior, enquanto o segundo é a média das médias do tempo de promoção das novas aplicações. Nesse outro gráfico, nós temos a diferença entre cada medição que a gente fez, considerando a aplicação legada, que é a linha desacejada, e todas as outras. A diferença entre as aplicações novas acontecem, pois, como eu disse antes, as estratégias de migração poderiam variar e de acordo com a realidade de cada time, né? Mas de longe a gente consegue perceber que o tempo de produção das novas aplicações é menor. O tempo de deploy, que antes era cerca de 10 minutos, baixou para cerca de 3 minutos e meio. E olhando para cada medição, também vemos que existe uma diferença significante entre o tempo de deploy da aplicação antiga e das novas aplicações. E finalmente, o startup time baixou de 58 segundos para 35 segundos. Essa diferença foi a menos significativa e também reflete bastante a estratégia utilizada na migração de cada BFF, que relaciona a stack que cada BFF usou. Isso fica mais claro nesse próximo slide. No mesmo formato dos gráficos anteriores, a gente tem a métrica da aplicação anterior, na linha desacejada, que é bem linear, pois ela não mudou durante o processo. A linha que chega a 100 segundos representa um BFF novo, que apesar de ter utilizado a estratégia de criação de nova aplicação do zero, acabou configurando mal os parâmetros de uso de memória da JVM e inicialmente levava bastante tempo para ficar ready. Depois de ajustado, ela ficou bem próxima dos demais novos BFFs. A linha vermelha, que começa sobrepondo a linha desacejada, representa um BFF que utilizou a segunda estratégia
de realizar um fork do projeto anterior e rotear apenas as requests do próprio contexto. E esse foi um caso que a equipe responsável investiu bem pouco, e tampouco removeu o código não utilizado por eles. Como essa aplicação nova continua evoluindo no sentido de receber mais features, o tempo de startup acabou passando a legada, que foi congelada após o início das evoluções. A linha laranja, com a métrica mais próxima da aplicação anterior, representa uma aplicação que utilizou a estratégia de fazer o fork do projeto, mas removeu o código não utilizado por eles, que já resultou em uma melhora no tempo de startup. As demais linhas consideram aplicações criadas do zero com diferentes stacks. E, finalmente, apesar de que tivemos bons resultados, também tivemos alguns trade-offs, como em qualquer outra decisão de arquitetura. Então, como dividimos uma aplicação individual em múltiplas aplicações, quem costumava subir o front e o BFF localmente passou a ter um pouco mais de dificuldade, pois agora a gente tinha 11 novos BFFs. E ainda que a gente tenha todos os BFFs rodando em ambiente de homologação, então é possível, por exemplo, subir o front localmente e apontar todas as APIs para homolog, eventualmente alguém precisaria apontar uma das APIs para o ambiente local. E esse problema foi tratado pela própria equipe do front, que também fazia parte dessa mesma equipe que eu fazia, criando uma espécie de proxy por API, e dessa forma era possível direcionar determinadas chamadas para o ambiente local e o restante para o ambiente de homologação. Outra coisa que ficou um pouco mais difícil de fazer é localizar os BFFs que expõem as APIs que o cliente do portal precisa. Anteriormente, eu mencionei a relação entre as APIs e os seus destinos, ou seja, para qual BFF cada uma iria. Mas essa relação continha apenas os nomes dos controllers e não exatamente cada API que um controller poderia conter. E sinceramente, esse problema não foi efetivamente resolvido ainda. Nós temos essas rotas mapeadas no repositório do chefe, que cria as rotas do Kong, mas o que tem acontecido é a equipe que trabalha próximo desse contexto no portal saber que a API está no BFF do contexto e não em outro. Outro trade-off, inclusive me perguntaram semana passada, é sobre onde uma determinada nova feature deve estar. No caso, era uma feature que dependia de um dado de pedido, mas seria utilizada a priori apenas na tela de área de entrega. Então a primeira ideia seria colocar ela no BFF de áreas, mas posteriormente ela também seria utilizada na tela de catálogo. Então não fazia tanto sentido mais deixar no BFF de áreas. Como a funcionalidade também é baseada em pedidos, a conclusão foi manter a funcionalidade no BFF de pedidos. Essa tomada de decisão também tem bastante relação com o próximo trade-off, que é a definição do limite das responsabilidades de cada um. Quando definimos os contextos da divisão, isso estava bem claro. Mas na medida que foram surgindo novas features, isso acabou se tornando um custo no desenvolvimento da feature, cujo qual a gente não tinha antes com o BFF individual. Então é basicamente o cenário onde a gente está trabalhando numa classe que tem o mesmo comportamento que uma outra classe em um outro BFF de outro contexto. Então até que ponto nós trocamos acoplamento por escrever o mesmo código mais de uma vez? Até então,
não temos uma regra bem consolidada para isso. Nos cenários que isso já aconteceu, foram criadas threads no nosso canal do Chapter para discutir e de forma colaborativa a gente chegou em uma decisão para cada cenário. E finalmente, apesar dos contextos serem menores, em média, notamos que o uso de recursos também aumentou, pois agora, apesar de que as funcionalidades foram apenas distribuídas em processos separados, ao invés de rodar apenas um servidor embedded no processo, nós rodamos vários em vários processos. Bom, pessoal, foi assim que evoluímos nossas abordagens em direção ao padrão de BFFs no iFood. Novamente, queria agradecer à equipe do Arquitetura de TI pelo convite, queria agradecer a participação e o tempo de cada um de vocês e espero ter contribuído em algo com essa experiência. Como mencionei antes, por favor, me dê um feedback da palestra via mente.com, código 82543, e muito obrigado.